Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e, retirando-se, escondeu-se deles. E, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Os judeus, familiarizados com as Escrituras, estão intrigados com as declarações de Jesus. Eles sabem que o Filho do Homem permanecerá para sempre. Então, quem é esse Filho do Homem que Jesus insiste em dizer que será levantado para morrer? No capítulo 7 de seu livro, Daniel fala do Filho do Homem que viria do céu para ter um domínio eterno sobre todos os povos. Esse Filho do Homem é Jesus, o Cristo ou Messias, que, apesar de assumir a condição humana, não nasceu neste mundo como um ser humano comum. Ele veio em carne porque já existia antes de vir. Nos evangelhos, Jesus usa a mesma expressão, eu sou, que Deus usou ao se apresentar a Moisés. A expressão significa aquele que tem em si mesmo a existência, independente das coisas criadas. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, e também como o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, títulos que só cabem a Deus. O profeta Isaías previu que o Messias nasceria de uma virgem e seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. É assim que Jesus é chamado no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Juntando tudo, você entenderá por que João, em suas epístolas, refere-se a Jesus não como aquele que nasceu, mas como o que veio em carne. Diferente de apenas nascer, a expressão vir em carne denota pré-existência. Em sua primeira epístola, João alerta que todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Hoje somos constantemente bombardeados por livros, filmes e programas de TV promovendo a espiritualidade e a comunicação com os espíritos. O que dizem esses espíritos? Que Jesus é um espírito elevado, evoluído, reencarnado e etc. Porém, o apóstolo João termina sua primeira epístola dizendo a respeito de Jesus: Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 20. De que mais você precisa para renegar como satânica toda doutrina ou filosofia que negue a divindade de Jesus? Ainda que ela venha até você com o nome de Evangelho, Paulo nos alerta em sua carta aos Gálatas com todas as letras: ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Em João capítulo 12, versículo 35, Jesus alerta os judeus que a luz estará entre eles, só por um momento. Se não receberem a Jesus tal qual ele é, Deus e homem, só lhes restam trevas. Após avisá-los, Jesus se esconde deles. A pior coisa que pode acontecer a alguém é não ser mais capaz de encontrar a luz, após ter sido exposto a ela. Para estes vale o que Isaías disse no capítulo 6, versículos do 9 ao 10, e João repete aqui: cegou os seus olhos e endureceu os seus corações.
para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. João capítulo 12, versículo 40. No próximo vídeo, alguns decidem ficar em cima do muro.